Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, irmãos. Nesse dia, que já é o 2, de janeiro de 2022. Graças a Deus atravessamos aí o ano, apesar de tudo, né? Apesar de todas as vicissitudes aí, da nação, da cidade, do povo, E amém, E estamos aqui firmes em vigilância, em obediência, procurando aí as veredas direitas, das virgens prudentes, graças a Deus, Pois é, irmão, ontem deu um problema aqui na gravação, Aliás, na verdade, não foi ontem, não, foi antes de ontem. Mas foi resolvido só ontem. E aí ontem eu, publiquei aí 2 vídeos aí que eu estou falando sobre o perdão, a importância dele, Perdão é a paz de espírito, irmãos? Conforme nós vimos aí nos escritos. E graças a Deus, que nós temos esse entendimento, ensinado primeiramente pelo Senhor Jesus, contido também na lei, de Moisés, a lei lá dos Hebreus, como mandamento, e nos evangelhos, no Novo Testamento todo aí, até vimos aí que o Senhor Jesus, no primeiro discurso dele em público, já falou no perdão, a importância do perdão. E tem outros textos, também são importantes. Tem um que diz que se o teu irmão pecar 7 vezes contra ti, e ele vier a ti pedir perdão, você deve perdoá-lo. E alguém teria perguntado para o Senhor Jesus 7 vezes? Aí o Senhor Jesus diz para ele o quê? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Todas as vezes, Amém, Graças a Deus. Então, o perdão é a resolução de problemas, irmãos? Problemas espirituais, problemas do espírito, É aquilo que você, joga para o passado, digamos assim, como esquecimento, Que é o que o Senhor Deus faz, Quando Ele perdoa e quando Ele perdoou. É isso? E amém, Irmãos, então, hoje é o primeiro domingo do mês, de janeiro, primeiro domingo do mês de janeiro, primeiro domingo do mês do ano, de 2022. Deveríamos hoje estar reunidos, o ministério, mas não está sendo possível, Houve aí um problema aí, que tem uns problemas aí que estão nos impedindo de termos essa reunião. Mas é isso mesmo, são as vicissitudes da vida, Graças a Deus por isso, mas isso não nos impede, de tirarmos um tempozinho e meditarmos sobre o ministério, por exemplo, Por que nós fazemos reunião de varões ou reunião do ministério? O principal objetivo é que nós possamos, atingir a unidade do ensino, a unidade do entendimento, a unidade da palavra, porque às vezes eu leio um texto e entendo diferente de outro irmão e vice-versa, então nós temos que dialogar para ver qual é o verdadeiro entendimento que é, digamos, aprovado pelas Escrituras, Nós temos que ir atrás de comparações dentro das Escrituras para exatamente identificarmos qual é o verdadeiro sentido de um determinado trecho das Escrituras ou de um versículo, que está, digamos assim, dentro das Escrituras, para que a gente não forme opinião particular, para que a gente não absorva,
doutrinas estranhas, não absorva ensinos estranhos, né? Que é o que existe por aí. Então vamos ler aqui algumas coisas acerca do ministério, né, irmãos? A primeira coisa que a gente vai ler aqui, por exemplo, é Mateus no capítulo 20, e no versículo 25 e 26, né? Está escrito assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são eles dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui a grande diretriz do Senhor Jesus acerca do ministério, né? Que ele está falando aqui para os apóstolos, porque parece que havia ali uma certa disputa, né? Pela concupiscência humana, né? Certa disputa pela primazia ou coisa que o valha, né? Ocorreu aí, né, o pedido lá da mãe dos filhos, a mãe dos Zebedeus, né? E aí então o Senhor Jesus colocou essa grande diretriz aí, né? E que o Lucas repete, né? No seu evangelho, Lucas no 22, capítulo 22, versículo 24, ele vai dar o mesmo ensinamento, né? Vai repetir o mesmo ensinamento que o Senhor Jesus deu. Ele vai dizer o quê? Houve também entre eles contenda sobre o qual parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Né? Então essa aí é a diretriz do Senhor Jesus. Né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E ele está mostrando, né, que realmente a igreja é um governo, né? E esse governo da igreja é pela fraqueza dela, não é pela, né? Não é pelo poder que ela tem, é o poder da palavra, né? Que não é dela, ela é um guardião, ela é uma guardiã da palavra, ela é a dona da palavra, né? A igreja. Mas ele está mostrando aqui que a igreja realmente governa, né? Pela humildade, pela mansidão, pela obediência à palavra. Coisa completamente contrária dos governos humanos, né? Que quem governa são os grandes, né? Os ricos, os poderosos, né? Isso que tomam as decisões para que os outros cumpram, né? Aí na igreja não é assim. O poder da igreja é o poder da palavra, né? Não é isso? Aí nós vamos ver Paulo, né, falando várias coisas sobre o ministério, né? Aqui em 1 Coríntios, ó, no capítulo 3, ele está falando o quê? Ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, né? Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco ainda agora podeis, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, né? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João, né? Porventura não sois carnais? Então isso aqui ele está falando do quê? Das preferências, né? Das pessoas pelo ensinador, digamos, né? Tinha gente lá que achava que era só o Paulo que era ensinador, né? Outros lá, não, é o Apolo, né? Outros diziam que era só o Pedro. Enfim, formando, digamos, tentando formar grupos, né? Coisa que os apóstolos
não aceitaram e ensinaram exatamente o contrário, né? Que aí o Paulo vai dizer o quê? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, né? Ei, irmão, vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto, viu? Amém, né? Então vamos ler aqui algumas coisas acerca do ministério, né, irmãos? A primeira coisa que a gente vai ler aqui, por exemplo, é Mateus no capítulo 20, e no versículo 25 e 26, né? Está escrito assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são eles dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui a grande diretriz do Senhor Jesus acerca do ministério, né? Que ele está falando aqui para os apóstolos, porque parece que havia ali uma certa disputa, né? Pela concupiscência humana, né? Certa disputa pela primazia ou coisa que o valha, né? Ocorreu aí, né, o pedido lá da mãe dos filhos, a mãe dos Zebedeus, né? E aí então o Senhor Jesus colocou essa grande diretriz aí, né? E que o Lucas repete, né? No seu evangelho, Lucas no 22, capítulo 22, versículo 24, ele vai dar o mesmo ensinamento, né? Vai repetir o mesmo ensinamento que o Senhor Jesus deu. Ele vai dizer o quê? Houve também entre eles contenda sobre o qual parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Né? Então essa aí é a diretriz do Senhor Jesus. Né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E ele está mostrando, né, que realmente a igreja é um governo, né? E esse governo da igreja é pela fraqueza dela, não é pela, né? Não é pelo poder que ela tem, é o poder da palavra, né? Que não é dela, ela é um guardião, ela é uma guardiã da palavra, ela é a dona da palavra, né? A igreja. Mas ele está mostrando aqui que a igreja realmente governa, né? Pela humildade, pela mansidão, pela obediência à palavra. Coisa completamente contrária dos governos humanos, né? Que quem governa são os grandes, né? Os ricos, os poderosos, né? Isso que tomam as decisões para que os outros cumpram, né? Aí na igreja não é assim. O poder da igreja é o poder da palavra, né? Não é isso? Aí nós vamos ver Paulo, né, falando várias coisas sobre o ministério, né? Aqui em 1 Coríntios, ó, no capítulo 3, ele está falando o quê? Ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, né? Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco ainda agora podeis, né? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, né? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João, né? Porventura não sois carnais? Então isso aqui ele está falando do quê? Das preferências, né? Das pessoas pelo ensinador, digamos, né? Tinha gente lá que achava que era só o Paulo que era ensinador, né? Outros lá, não, é o Apolo, né? Outros diziam que era só o Pedro.
enfim, formando, digamos, tentando formar grupos, né? Coisa que os apóstolos não aceitaram e ensinaram exatamente o contrário, né? Que aí o Paulo vai dizer o quê? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, né? Irmão, vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto, viu? Amém, né? O caminho e a vida no lugar, né? Para nossa consciência, né? Então, irmão, isso que Paulo está aí, né? Porque alguém estava questionando o ministério dele também, né? Ah, esse Paulo aí, né? Ele fez isso, fez aquilo outro, né? Participou lá da morte dos irmãos lá e tal, né? Então ele está respondendo aí à altura, né? E ele coloca, digamos assim, em determinadas horas ele coloca esse fundamento como uma rocha irremovível, né? Ninguém pode chegar e colocar outro fundamento. Ele diz isso em vários locais, né? O fundamento é esse, porque esse fundamento não é de Paulo nem de Pedro, né? É do Senhor Jesus, que disse que também que não era dele, né? Que era do Pai, né? A palavra que veio do trono da majestade. E amém, né? E graças a Deus por isso. Pois é, aí nós vamos aqui para a primeira de Timóteo, né? No capítulo 4 ao 6, né? No capítulo 4, versículo 6, que Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer o quê? Olha, Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, né? Então é como se ele estivesse escrevendo não só para Timóteo, mas para todo o ministério de todos os tempos, de todas as igrejas, né? Vamos propor essas coisas aos irmãos. Que coisas? Os ensinos apostólicos, o fundamento, né? O alicerce apostólico. Porque propondo estas coisas, serás bom ministro de Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele vai dizer no versículo 7 o quê? Rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, né? Rejeitar as fábulas, os mitos, as mentiras, né? Não é isso? As meias-verdades. Por isso é que Paulo diz lá também, né? Examinai tudo e retende o bem, né? Porque nós temos capacidade para examinar, né? Certo? O ministério tem capacidade para examinar. É preciso que a gente tenha muito discernimento nessa hora, né? Porque às vezes eu posso não ter uma estrutura boa e querer examinar coisas que eu não devo. Porque eu vou examinar e vou começar a fazer o quê? Absorver determinadas teorias e filosofias que são contrárias à palavra. Aparentemente, né? Aparentemente tem alguma verdade, né? Mas na profundidade a gente vai ver que não tem, né? Porque o diabo, quando tentou a mulher, ele não falou mentira, não. Ele falou algumas verdades, né? Não é isso? Não, rapaz, você não vai morrer, não. E de fato eles não morreram, né? Foram morrer 900 anos depois, né? Mas eles estavam mortos espiritualmente diante de Deus, né? Não é isso? Então, meus irmãos, é somente isso que a gente queria falar, né? Aí para todos nós, para nos lembrarmos aí desse dia, né? Desse primeiro domingo e do que o ministério deseja com essa reunião do ministério. O que nós queremos é exatamente isso, né? É nós aprofundarmos os nossos entendimentos
procurarmos, né, ver aí o que está acontecendo no mundo também e ver o que a palavra está dizendo sobre todas essas coisas que estão acontecendo. Não é isso? Nós estamos vendo aí, né, situações e situações, notícias e notícias, né? E a doutrina está aí viva, né? Mostrando para nós os acontecimentos. Amém, irmãos? Pai seja com todos nós, né? E até amanhã, se Deus quiser.